Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Muita alegria, muita gratidão a Deus que nós voltamos aqui mais uma vez, Palmeira dos Índios. Estamos aqui desde sexta, podemos participar de um momento de comunhão com os casais. Ontem estivemos contribuindo também na Vila João 23, um trabalho infantil. Hoje pela manhã também fomos edificados junto com a igreja. E agora nós vamos mais uma vez receber a boa e maravilhosa palavra de Deus. Eu quero convidá-los nessa noite a abrirmos a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, apenas o verso 19. Atos, capítulo 3, verso de número 19. Ouça com fé e com atenção o que diz a palavra do Senhor. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Vamos orar. Pai justo, Pai santo, Deus grande e maravilhoso, mais uma vez estamos diante do Senhor, no dia do Senhor, para adorar ao Senhor, para receber a Tua boa palavra ao nosso coração e assim sermos alimentados, edificados para o louvor da Tua glória. Assim, ó Deus, como o Senhor usou os Teus servos, conduzindo a Tua igreja nos louvores, nas orações, te peço, ó Deus, também que o Senhor guie a minha vida. Use-me, ó Deus, como instrumento em Tuas mãos para edificar a Tua igreja através da Tua palavra. Usa-nos, ó Deus, como um instrumento vivo, de modo que a glória será sempre Tua. Nós tudo isso te oramos e te pedimos não pelos nossos méritos, mas unicamente pelos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso bendito Salvador. Amém. Queridos irmãos, todas as vezes que nós falamos sobre o aspecto da graça de Deus, nós temos que lembrar primeiramente de onde nós partimos ou de onde nós caímos. Toda a raça humana, ela estava representada em Adão. É por isso que a Bíblia chama Adão de o primeiro Adão e Jesus Cristo de o segundo Adão. Em Adão, o primeiro Adão, todos nós caímos, todos nós pecamos, todos nós tropeçamos em nossos delitos e pecados. De modo que, se ele tivesse obedecido e recebido as bênçãos, automaticamente também nós iríamos receber essas bênçãos. Mas por causa do seu tropeço, do seu erro, da sua negligência em obedecer ao Senhor, nós também recebemos essa herança maldita. Então, por causa do pecado, o homem ele é incapaz de cumprir o propósito pelo qual Deus o criou, que era manifestar a sua glória, que era de fato apontar para Deus em todas as suas áreas da vida. Então nós nos tornamos incapazes de fazer isso. E é por isso que Deus então envia o segundo Adão, para cumprir aquilo que o primeiro não foi capaz de cumprir. E assim, nós então agora, em Cristo Jesus, sermos capazes de obedecer a Deus. A Bíblia declara que todos, sem exceção, pecaram e carecem da glória de Deus. Então o homem ele não pode mudar a sua situação, não sem a intervenção divina. É necessário que Deus ele haja, pois todos nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, para que o homem possa experimentar o perdão de Deus, é necessário que ele se arrependa de seus pecados. E neste aspecto, nós necessitamos de duas coisas fundamentais: a fé e o arrependimento. Só que existe um grande problema em relação a isso. Você e eu somos incapazes de produzir a fé verdadeira, a fé genuína que aponta
para Cristo Jesus. A fé que vem do alto e é direcionada para Cristo Jesus. Nós somos incapazes de produzir essa fé. Nós somos também incapazes de produzir o verdadeiro arrependimento. São obras exclusivas do próprio Deus. Efésios capítulo 2, verso 8 diz: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Então, nós somos incapazes de produzir os pré-requisitos básicos para a nossa salvação: fé e arrependimento. É um dom de Deus, é um presente de Deus para a nossa vida. O homem não pode fazer isso. Por sua vez, a fé opera então eficazmente no coração do homem, produzindo nele esse arrependimento. A fé, diz também o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10, verso 17, vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Então é necessário que o homem conheça, tenha contato com a palavra de Deus, pois é essa palavra que vai nos vivificar, que vai nos conduzir a Cristo Jesus. Não é qualquer palavra, não é qualquer outro nome, mas é a palavra de Cristo, em nome de Cristo, anunciada ao nosso coração pelo poder de Cristo Jesus. Então o que é que Deus faz? Deus então levanta homens fiéis que amam a sua palavra para manifestar essa palavra viva e verdadeira ao meu e ao seu coração. E quando nós ouvimos a palavra verdadeira, a palavra de Cristo, nós que antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados, acontece um milagre. Nós agora somos regenerados. Nós agora que estávamos mortos e surdos espiritualmente, passamos a ouvir a boa palavra de Deus. E nós então respondemos com fé em Cristo Jesus. Ele então rompe a surdez espiritual e o pobre pecador passa a ouvir a doce voz do seu pastor, Cristo Jesus. O homem moderno, ele é destituído, irmãos, da graça de Deus. Ele não aceita que ele é um pecador. E esse conceito de que o homem não é um pecador tem ganhado muitas ramificações, tem se espalhado. E não apenas esse conceito de que o homem não é um pecador, mas também a ideia de que não precisamos de Deus, de que o homem moderno não precisa de Deus. Em alguns casos, eles também declaram que Deus está morto, ou que Deus não existe. E se Deus não existe, segundo eles, não existe também, então, a necessidade de arrependimento, porque não há condenação. Mas quando nós olhamos, queridos irmãos, para a palavra de Deus, ela nos deixa claro, ela garante que Deus não apenas existe, mas como Ele também irá julgar cada um de nós. Então essas ideologias, esses pensamentos, essas filosofias modernas têm se espalhado e têm afastado o homem cada dia mais do seu Criador, fazendo com que eles caminhem a passos largos para o inferno. E a igreja, queridos irmãos, continua como esse baluarte, esse castelo forte, anunciando Cristo Jesus até que Ele venha, anunciando Cristo Jesus a este mundo que nega Cristo Jesus. No texto em destaque, Atos capítulo 3, verso 19, nos deparamos com o discurso de Pedro no templo após a cura de um coxo. E a ênfase que Pedro traz aqui é a necessidade de que o homem deve buscar o perdão de Deus. Todos nós pecamos e carecemos deste perdão. Todos, sem exceção. Então eu gostaria de pensar nessa noite com os irmãos no seguinte tema: o verdadeiro arrependimento. Deus, queridos irmãos, Ele é rico em perdoar. Deus, Ele tem prazer em estender a sua mão para nos resgatar, para nos salvar. Como já foi lido aqui na liturgia, o seu braço não está encolhido para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir.
Esse é o Deus que se apresenta a cada um de nós, que vem ao nosso encontro para nos oferecer o perdão genuíno. E à luz desse texto, eu gostaria de pensar em 3 aspectos do verdadeiro arrependimento, do que ele produz ou deve produzir em nossas vidas. E, em primeiro lugar, o verdadeiro arrependimento, ele produz confissão de pecados. Observe que no início da sentença ele diz: portanto, arrependam-se. Arrependam-se. A palavra arrependam-se envolve então uma autorreflexão consciente dos nossos atos pecaminosos. Nós devemos refletir como anda a nossa vida diante de Deus. Nós devemos refletir se estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus. Os judeus aqui o apóstolo Pedro está confrontando em sua ignorância. Pecaram contra Deus, rejeitaram a Cristo, negaram a Cristo. Se você voltar alguns versículos, ainda no capítulo 3, versículo 13 a 15, olha o que Pedro diz em seu discurso. Verso 13 ao 15. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificaram o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Verso 17, ele então diz: e agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas agora, ao ouvir esse discurso de Pedro, eles não podiam mais negar o que tinha feito, e eles deviam fazer uma autorreflexão. Eles deviam se arrepender, porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, o Espírito Santo age em nós para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça de Deus. O arrependimento, queridos irmãos, é uma obra exclusiva do Espírito Santo, que age eficazmente no coração humano, nos convencendo, como eu disse, lembrando João 16:8, do pecado, do juízo e da justiça. Ele vai agir em nosso coração. Então não basta apenas reconhecer o pecado, nós precisamos confessá-lo diante de Deus. Eu quero trazer aqui mais 2 textos, lembrando o que Davi fez, o que Davi declarou. O primeiro se encontra em Salmos 32, verso 5. Ele diz, Salmos 32, 5: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Agora o Salmo 51, verso 4, um texto bem conhecido: pequei contra ti somente fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Queridos irmãos, nós somos exortados a confessar o nosso pecado diante do Senhor, a levar diante de Deus a nossa culpa, dizer: Senhor, eu pequei contra ti, Senhor, eu errei e eu preciso de ajuda. Só que esse conceito de confessar o nosso pecado, ou se confessar diante de Deus, tem sido esquecido, ao ponto de, como eu disse, as pessoas dizerem que se Deus não existe, não precisa confessar, não há condenação. Mas, irmãos, a confissão é o reconhecimento de que nós estávamos na direção errada. É um reconhecimento de que nós precisamos mudar a rota e nós não podemos fazer isso sozinhos. Sem o arrependimento, sem a confissão,
nós não experimentaremos o perdão de Deus. Davi vai destacar que enquanto ele não confessou, envelheceram seus ossos pelos seus constantes gemidos todo dia. Aí Pedro então diz: arrependam-se, analisem suas vidas e clamem para que Deus corrija essa rota, porque vocês estão caminhando para o inferno, vocês estão caminhando para a destruição. João também declara que se nós de forma verdadeira confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Mas em sua dureza de coração, o homem continua cego, o homem continua surdo, rejeitando o chamado de Deus para confessá-lo, para apresentar diante dele a sua vida, como foi dito também aqui em Isaías 55, buscai o Senhor enquanto se pode achar. O tempo de confessarmos o nosso pecado é sempre o hoje, é sempre o agora. O pecado, queridos irmãos, é uma grave ofensa contra Deus, mas é maravilhoso que quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que a parte que foi ofendida com o nosso pecado, neste caso Deus, é Ele quem toma a iniciativa para que nós tenhamos esse encontro e sejamos perdoados. Veja, eu sei que geralmente quando alguém ofende você, você espera que quem lhe ofendeu, que venha lhe pedir desculpa, que venha se esclarecer com você. Só que quando nós olhamos para a Escritura, não somos nós que vamos ao encontro de Deus confessar. É Deus que vem ao nosso encontro para restabelecer a paz, para restabelecer a comunhão, para restabelecer esse amor que foi quebrado, que foi destruído por causa do nosso pecado. É sempre Ele que age. Isso deve, queridos irmãos, nos constranger. Deve nos constranger. Nós muitas vezes não queremos perdoar como Deus nos perdoou. Nós não queremos dar o primeiro passo, a iniciativa. Mas Deus, sendo a parte ofendida, ainda assim Ele está disposto a nos perdoar. E muito mais, é sempre Deus quem inicia este processo. É sempre a parte ofendida que dá o primeiro passo. É sempre Deus quem age para a nossa salvação. Sempre foi Ele que deu o primeiro passo. E Pedro aqui está oferecendo essa oportunidade àqueles que o ouviram naquele momento e também à minha vida e à sua vida, confessando o nosso pecado diante do Senhor. Ele então diz: arrependam-se. Mas ele não para nessa autorreflexão. O verdadeiro arrependimento produz também a conversão. Veja novamente o versículo 19. Portanto, arrependam-se e o quê? Se convertam. Se convertam. Então não basta apenas o homem saber que ele é pecador. Não basta apenas ele saber que com o seu pecado ele está indo contra Deus. Algo precisa acontecer. Muitas pessoas, elas sabem que o estilo de vida dela, o que elas praticam é errado, mas elas não mudam. E nós vamos ver o porquê que elas não mudam. Por convenção, nós entendemos uma mudança radical produzida na vida do homem. Essa mudança é uma obra interna do Espírito Santo. Filipenses 1,6 diz o seguinte: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A conversão, ela nos dá uma nova natureza. E sobre nova natureza e conversão nós temos que fazer duas perguntas. A primeira: qual é a fonte dessa natureza? De onde ela vem? E segundo, por qual motivo nós precisamos de uma nova natureza?
E para responder essa pergunta, nós vamos também às Escrituras. Efésios capítulo 4, verso 22 a 24. Abre esse texto, por favor. Efésios 4, 22 a 24. Diz o seguinte: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então a fonte dessa nova natureza, ela é divina. É Deus quem nos concede uma nova natureza. E Ele faz isso, queridos irmãos, porque Ele conhece o meu coração e o seu coração. E uma vez que Ele nos concede essa nova natureza, inicia-se então uma batalha constante, diária, entre o velho homem, o velho Adão e o novo homem. Uma batalha constante. E aquele, queridos irmãos, a quem nós mais alimentarmos, vencerá essa batalha. Mas há uma segunda pergunta: por qual motivo eu preciso dessa nova natureza? Porque nós não temos, queridos irmãos, a capacidade de mudar a nossa natureza. Veja o que Jeremias nos diz no capítulo 13 do seu livro, Jeremias capítulo 13, verso 23. Será que o etíope pode mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Se fosse possível, também vocês poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Irmãos, nós não podemos mudar quem nós somos. Não é somente uma mudança moral, ética, é uma mudança de fato em nosso coração, operada pelo Espírito Santo, que nos direcionará para Deus, que nos direcionará para Cristo Jesus. O leopardo não pode mudar as suas manchas, o etíope não pode mudar o tom da sua pele, assim como nós que estamos acostumados a fazer o mal, iremos fazer o bem da noite para o dia. Ninguém acorda e diz: a partir de hoje eu vou ser um cristão verdadeiro, com a minha própria força, com o meu próprio mérito. Ninguém é capaz de fazer isso, absolutamente ninguém, porque a nossa natureza natural é inclinada a fazer o mal. Mas agora, depois da conversão em nossa vida, diz o apóstolo Paulo: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa é a natureza que Deus, então, nos concede. Uma natureza que vai matar quem nós éramos. Uma natureza que vai, de fato, estrangular o nosso velho homem, para que Cristo habite, cresça, viva em nós, de modo que quando os homens olharem para nós, quando as pessoas olharem para nós, não pelos nossos méritos, eles verão a Cristo Jesus. Chegaremos então ao que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 2:20: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Fica claro, queridos irmãos, que nós precisamos de uma nova natureza. Fica claro que não basta apenas confessar, precisamos também passar pela conversão genuína, verdadeira. Essa nova natureza anseia pelas coisas do alto. Ela não tem mais, ou não deveria ter mais, prazer nas coisas deste mundo. Nós começamos a viver na terra, mas com a nossa mente, o nosso coração nos céus, em Cristo Jesus. Como diz o apóstolo Paulo em Efésios, as coisas velhas, a velha natureza, não vamos mais viver para ela, vamos deixar de lado. Nós vamos ansiar as coisas espirituais, celestiais, em Cristo Jesus. Essa nova natureza
nos auxilia para que não tenhamos mais desejo no pecado ou prazer no pecado, evitando assim que nós venhamos cometer diariamente, como um ímpio, pecados contra Deus. Isso nos leva, queridos irmãos, a uma reflexão diária, a uma análise diária da certeza da salvação. Se temos cometido pecados diariamente, é porque talvez você ainda não experimentou uma conversão genuína. Se quando você peca, aquilo já cauterizou a sua mente de tal forma que você nem confessa, nem busca o perdão de Deus, é porque talvez você não tenha experimentado a conversão. E temos que clamar por isso diariamente. Então, enquanto estivermos vivos, nós teremos essas duas naturezas travando essa batalha, tentando nos arrastar de volta para a velha vida. Aí Pedro então diz: arrependam-se e se convertam. Mas em terceiro lugar, além do verdadeiro arrependimento produzir confissão de pecados, além do verdadeiro arrependimento produzir a conversão, o verdadeiro arrependimento também produz vida eterna. Observe agora o final da sentença, quando ele diz: para que sejam cancelados os seus pecados. Pedro, queridos irmãos, está aqui falando sobre salvação. Pedro está falando sobre vida eterna que Deus nos oferece para aqueles que confessam e se convertem de forma genuína. Só há um, queridos irmãos, que pode cancelar os nossos pecados. Seu nome é Cristo Jesus. É interessante que quando Pedro realiza este milagre aqui, diz assim: em nome de Jesus, o Nazareno. Ele está dizendo: não é pelo meu poder, não é pelas minhas palavras, mas é pelo poder de Cristo, pelas palavras de Cristo. É Ele que tem poder para cancelar os nossos pecados. Somente Cristo tem autoridade para perdoar pecados. Agora, avance um pouco mais em Atos capítulo 4, verso 12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Agora, Lucas, capítulo 5, verso 23 e 24 nos diz: o que mais é fácil? Dizer, os seus pecados estão perdoados, ou dizer, levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. A pergunta lógica aqui, queridos irmãos, é: como Cristo cancelou os nossos pecados? O que Cristo fez para que a nossa grande dívida, a nossa grande ofensa fosse perdoada diante de Deus? O apóstolo Paulo nos traz essa resposta. Colossenses 2, 13 a 15. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Para cancelar o meu pecado e o seu pecado, e nos conceder a salvação, nos conceder a vida eterna, Cristo, queridos irmãos, foi à cruz em meu lugar, em seu lugar, pagando pelo meu erro, pelo seu pecado, de forma plena,
Observe que ele diz, perdoando todos os nossos pecados. Diferentemente de algumas religiões ou outras denominações que ensinam que Cristo apenas fez metade do processo. Existem algumas igrejas que defendem que Deus, em Cristo Jesus, pagou apenas metade da dívida e a outra metade você tem que conseguir com os seus méritos. Aí é por isso que eles têm que ter uma vida santa, perfeita, para que no final eles sejam salvos, não pelos méritos de Cristo, mas pelos méritos deles. Só que a palavra de Deus nega, porque Ele pagou por todo o nosso pecado. Todo. Não existe, queridos irmãos, outro mediador entre Deus e os homens. Surge então mais uma pergunta. O que eu preciso fazer para experimentar a vida eterna? O que eu preciso fazer para que os meus pecados sejam cancelados? A Bíblia diz que nós precisamos abrir mão da nossa vida. Você não é capaz de guardar a sua vida. Quem perder a sua vida, em nome de Cristo Jesus, ou por sua causa, esse encontrará a vida em Cristo Jesus. Você não é capaz de salvar ou proteger a sua vida. Quero trazer aqui a frase de Jim Elliot, que diz o seguinte: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Vou repetir. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Eu quero que você pense na seguinte ilustração. Não sei se você já tentou, em alguma gincana da vida. Eu lembro de que em alguns momentos nós fizemos isso, em algumas gincanas. Pegávamos água com as mãos e tínhamos que transportar aquela água de um ponto A até o ponto B. E, lógico, fazendo isso de uma forma de competição. E por mais que você seja cuidadoso, aquela água que você colocou sobre a mão, ela vai começar a escorrer. E quase que você não chega com água no local para despejar. Agora imagine que a sua vida está como aquela água em suas mãos. E você vai tentar chegar até o céu com os seus méritos, carregando essa água. O que é que vai acontecer? Você vai chegar de mãos vazias no céu. É impossível. Por mais que nós tenhamos cuidado, a água vai escorrer entre os nossos dedos. Mas isso também é maravilhoso, porque nos mostra que nós chegamos de mãos vazias diante de Deus. Senhor, eu não tenho nada, eu não tenho nenhum mérito, eu não posso guardar essa água em minhas mãos. Jesus, queridos irmãos, é a fonte que vai enrojar em nosso coração, que vai ser derramada em nosso coração diariamente quando nós confiamos e entregamos a nossa vida. Você não pode reter essa água em suas mãos. Você vai chegar de mãos vazias. Deve ser assim que chegamos aos pés de Cristo, com nossas mãos vazias, pois a salvação e a vida eterna não é o mérito humano, é graça de Deus. Arrependam-se, convertam-se, para que sejam cancelados os seus pecados. Alguém já disse que a salvação é um mendigo com a sua mão esticada, vazia, dizendo: Senhor, salva-me, dá-me o pão, dá-me vida. João 3:36 diz o seguinte: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Queridos irmãos,
ou nós cremos em Cristo Jesus, ou os nossos pecados não serão cancelados. Ou nós entregamos a nossa vida nas mãos de Cristo Jesus, ou o nosso coração se manterá rebelde diante do Senhor. Ou nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, ou sobre nós permanecerá a ira de Deus. Só há uma forma dos nossos pecados serem cancelados. É quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. É quando nós experimentamos o verdadeiro arrependimento. Sua vida sem Cristo também é semelhante a uma prisão, onde você tem liberdade diária de sair da prisão e cometer seus delitos e pecados. Mas o que você não sabe é que um dia as portas dessa prisão vão ser fechadas, com você lá dentro, e jamais serão abertas. Jamais. Aí você vai tentar se arrepender, confessar, mas será tarde. Nós só podemos experimentar, queridos irmãos, essa salvação, essa vida eterna, se hoje confessarmos, nos arrependermos e entregarmos a nossa vida a Cristo. O autor bíblico vai dizer: depois da morte, segue-se o juízo. Enquanto nós estamos vivos aqui nessa terra, nós temos a oportunidade de pedir perdão a Deus, de alcançar essa maravilhosa salvação. E uma vez que nós confiamos a nossa vida nas mãos de Cristo, já não haverá mais nenhuma punição, já não haverá mais nenhuma condenação. O apóstolo Paulo também traz essa bendita verdade em Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se os nossos pecados foram cancelados em Cristo, o que nos espera, queridos irmãos, é a vida eterna. Nós somos aqui apenas peregrinos. Nossos pecados já foram cancelados. A nossa vida não é mais essa, embora nós ainda tenhamos que vivê-la. Mas a nossa vida está oculta em Cristo Jesus. Eu gostaria de encerrar fazendo algumas perguntas. E eu preciso que você responda essas perguntas, não para mim, mas responda para você em seu coração. Primeiro, você já experimentou o verdadeiro arrependimento? Segundo, você já confessou o seu pecado diante de Deus? Terceira, seu coração já foi alcançado por Cristo? Você deseja experimentar a vida eterna? Talvez essas perguntas vocês nunca tenham feito assim. Talvez, ou então já fez lá no início da sua caminhada com Cristo. E você nunca mais renovou essas perguntas em seu coração. Mas eu julgo que essas perguntas são importantes. Porque a depender de como vocês respondam essas perguntas, isso irá determinar onde você vai passar a eternidade. No céu ou no inferno. Não faça apenas essas perguntas em seu coração. Converta-se ao Senhor. Confesse e reconheça que precisa de uma mudança plena, que só pode ser operada pelo Espírito Santo. Nós estamos vivendo em uma geração que tem cauterizado a nossa mente, tem tornado normal o pecado. Então faça-se essas perguntas diariamente. Porque sem Ele, sem Cristo, você continua na direção errada. Aquelas palavras de Pedro também são para o meu e para o seu coração hoje. Arrependam-se, convertam-se, para que sejam cancelados os seus pecados. Por fim, lembre-se que você não viverá eternamente aqui, mas você viverá eternamente no céu ou no inferno. Então, como nós estamos vivendo hoje, vai determinar onde nós passaremos a eternidade. Ou nós estaremos com Cristo nos céus, ou
desfrutarão, se é que pode dizer que desfruta, né? Estarão no inferno para todo sempre. Eu gostaria de orar com você essa noite, para que Deus renove essa esperança em nosso coração. Que Deus renove essa esperança de um verdadeiro arrependimento. Dizer, Senhor, se ainda eu não experimentei esse verdadeiro arrependimento, opera isso em meu coração. Ou se esse amor pelo Senhor tem se esfriado, renova esse amor, para que eu vá à Tua presença. Vamos orar. Grande Deus, eterno e maravilhoso Pai, como é bom, Senhor, estar em Tua presença. Como é bom, Senhor, saber que nesse dia, mais uma vez a Tua misericórdia foi renovada sobre nossas vidas. E uma vez que a Tua misericórdia foi renovada, o Senhor nos concede o privilégio de buscarmos a Tua face. E se porventura tivermos pecado nesse dia, o Senhor nos oferece a oportunidade de confessar o nosso pecado, como aqui foi feito essa noite. Mas que não façamos isso somente aqui, mas façamos isso diariamente, confessando o nosso pecado diariamente, pedindo perdão pelos nossos erros, pedindo que o Senhor sonde o nosso coração para ver se há em nós algum caminho mau. Muitas vezes somos exortados e negligenciamos a exortação. Fechamos os nossos ouvidos de forma espiritual. Enquanto nós nos calamos, a Tua mão precisa pesar sobre nós, para que nos leve ao verdadeiro arrependimento, para que venhamos experimentar a conversão verdadeira, genuína. Então, Deus age. Sabemos que é o Senhor quem dá o primeiro passo. Sabemos que é o Senhor que vem ao nosso encontro. Ó Deus, não vem de encontro a nós para nos destruir, muito pelo contrário. Continua vindo ao nosso encontro com amor, com bondade, com misericórdia, com graça. Que nós venhamos experimentar o verdadeiro arrependimento em nossas vidas. Não é pela nossa vida que produzimos, é pela Tua vida, é pelo Senhor que agora habita em nós, que nós somos capazes de viver para o Senhor. Ó Deus, e que venhamos viver nessa terra com a convicção de que os nossos pecados, todos os nossos pecados, foram cancelados na cruz do Calvário. E que agora nós nos aproximamos com fé, com humildade, mas também com ousadia diante do Senhor. Gratos por essa salvação, gratos por essa vida eterna. Nós somos cidadãos dos céus, embora ainda estejamos aqui nessa terra. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é os céus. Um assassino foi liberto e Cristo tomou o seu lugar. Aquele assassino era eu, era a tua igreja, era o teu povo. O Senhor sofreu, cancelando um escrito de dívida, para que nós pudéssemos desfrutar da vida eterna em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Isso é graça de Deus que nos alcançou. Nós confessamos o nosso pecado. Muitos de nós já experimentamos a conversão. Muitos de nós já tivemos os nossos pecados cancelados. Mas se ainda há
homem ou mulher aqui, ó Deus, precisa experimentar esse perdão. Que o Senhor fale ao seu coração, que o Senhor manifeste essa verdade em seu coração. E assim ele possa entregar a sua vida, assim como um dia nós também entregamos a nossa vida em tuas mãos. E em troca, nós recebemos algo que jamais nós iremos perder. Porque a nossa salvação não está baseada ou alicerçada em nossos méritos, mas sim nos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso bendito Salvador. Amém.